Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é extremamente delicado, que você provavelmente foi ensinado a nunca nem pensar em público, que gera aquele conflito moral terrível, mas que precisa ser dito com toda a honestidade e compaixão. As razões pelas quais muitas pessoas estão escolhendo conscientemente não manter contato com suas famílias. E não estou falando sobre aqueles conflitos normais que todas as famílias têm, aqueles desentendimentos ocasionais que você resolve conversando e que depois passa. Estou falando especificamente sobre toxicidade. Estou falando sobre dinâmicas familiares que são prejudiciais, controladoras, emocionalmente abusivas, manipuladoras e que destroem ativamente sua saúde mental. Eu sei que isso pode parecer radical demais, porque fomos ensinados desde pequenos que família é sagrada, que você deveria tolerar comportamentos de familiares que você nunca, jamais, toleraria de qualquer outra pessoa no mundo, que sair da sua família é traição, é ingratidão, é egoísmo puro, que não importa o quanto te machucam, o quanto te controlam, o quanto te diminuem, você deveria ficar porque é família, porque ninguém vai amar você como eles amam, porque eles são seus pais, você tem obrigação, que você deveria perdoar infinitamente, que deveria compreender as circunstâncias difíceis que eles viveram, que deveria minimizar o dano que foi feito como se fosse insignificante, que deveria estar grata por ter sido criada, mesmo que tenha sido criada de forma prejudicial. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para essa questão de uma perspectiva completamente diferente. Uma perspectiva que reconhece que você é uma pessoa com direitos fundamentais, com o direito de proteger sua paz mental, sua saúde emocional, sua segurança psicológica. Uma perspectiva que entende que sangue compartilhado não autoriza ninguém a machucá-lo repetidamente, que laços biológicos não são justificativa para a tolerância infinita de abuso. E, principalmente, uma perspectiva que prioriza sua sobrevivência emocional e seu desenvolvimento pessoal acima de obrigações sociais, pressões culturais ou expectativas familiares tóxicas. Antes de continuar, se esse vídeo está tocando algo profundo dentro de você, se você está questionando o contato que tem com sua família, se você está sentindo aquele nó no peito de culpa ou confusão, por favor, dê um like agora. Se inscreva no canal porque aqui a gente não fala apenas sobre relacionamentos superficiais. Aqui a gente fala sobre saúde mental real, sobre dinâmicas que importam, sobre escolhas corajosas que transformam vidas. E compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo em silêncio dentro de uma dinâmica familiar prejudicial. Compartilhe com a pessoa que está fingindo estar bem, enquanto por dentro está despedaçada. Porque quanto mais pessoas entenderem que você pode escolher sua própria paz, em vez de tolerar a toxicidade, mais fortes e mais livres todos nós nos tornamos. E eu quero muito que você comente aqui embaixo. Você está mantendo contato com uma família tóxica neste momento? Como você se sente em relação a isso? Qual dessas razões mais ressoou com você? Porque sua história é importante. Sua experiência pode validar muitas outras pessoas que estão nesse mesmo lugar de confusão, culpa, sofrimento e isolamento. Agora me diz uma coisa com toda a sinceridade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Mas é sua família, você tem que tolerar. Ninguém a ama mais do que sua mãe. Seus pais fizeram o melhor que podiam com o que tinham. A família é para sempre. E você não deveria abandoná-los. Você deveria ter paciência. Eles são idosos agora." Essas frases estão tão profundamente enraizadas na nossa cultura, especialmente em sociedades tradicionais, que a maioria das pessoas nunca as questiona. Elas estão em filmes de final feliz, em livros que falam sobre redenção familiar, em sermões religiosos que falam sobre honrar teus pais, em conversas de mesa de bar entre conhecidos. E elas criam uma narrativa muito perigosa, uma narrativa que é prejudicial e que persiste. A narrativa de que você deve sacrificar sua saúde mental em nome da lealdade familiar, que você deve sofrer em silêncio pela reputação da família, que a sua dor é menos importante que a imagem pública que vocês mantêm. Mas a realidade que ninguém quer falar em voz alta, é muito diferente.
A realidade é que existem famílias que machucam sistematicamente, que controlam cada aspecto da vida dos seus membros, que manipulam através de culpa e chantagem emocional, que abusam de formas que deixam cicatrizes profundas. E permanecer nessas dinâmicas não é nobreza, não é um ato de amor, não é virtude, é autossabotagem. É permitir que pessoas que teoricamente tinham obrigação de protegê-lo continuem a machucá-lo repetidamente, ano após ano, década após década. Eu estou aqui hoje para dizer em voz alta e clara: não manter contato com uma família tóxica não é rejeição, é proteção, não é abandono, é sobrevivência emocional, não é falta de amor, é muito amor mesmo, mas direcionado para Pio. Ele é a pessoa que realmente merece esse amor. Você mesmo. Hoje, você vai finalmente ouvir isso. Razão 1. Você já sabe exatamente como esse filme termina. A primeira razão pela qual você não deveria manter contato com sua família tóxica é muito simples, mas profundamente importante. Você já sabe exatamente como esse filme termina. Você não está em suspense. Você não está em esperança. Você já viveu repetidamente, por anos ou décadas, a mesma dinâmica, o mesmo ciclo, os mesmos passos. Seu pai faz ou diz algo que te machuca profundamente. Você, esperançosa de que dessa vez será diferente, tenta conversar sobre. Ele nega que fez. Você tenta explicar como você se sentiu. Ele diz que você está exagerando, que você é sensível demais, que você não sabe como o mundo é duro. Você questiona sua própria realidade, seu próprio julgamento, suas próprias emoções. Você se culpa por estar ferida. E depois de semanas de você se colocar para baixo, de você tentar ser entendida enquanto sua realidade é negada, você finalmente consegue estar confortável novamente. Você consegue viver sem aquele peso no peito. E então, depois de 1 mês ou 2 meses, ele faz exatamente a mesma coisa. Ou sua mãe critica sua vida de forma pública. Critica seu corpo, sua carreira, suas escolhas de vida, seu relacionamento. Você tenta se defender, você tenta explicar que aquilo te machuca. Ela chora. De repente, ela é a vítima. De repente, você ofendeu uma mãe que só queria ajudar. Você acaba confortando-a enquanto está ferida. Você acaba pedindo desculpas por ter ousado ter uma vida que ela não aprova. Esse ciclo é tão previsível que você consegue adivinhar exatamente o que vai acontecer quando você liga para eles. Você consegue adivinhar os comentários depreciativos, as críticas mascaradas de preocupação, as dinâmicas de poder em que eles estão sempre certos e você sempre está errada. E a pergunta mais importante que você precisa fazer a si mesmo é: por que eu continuo participando de um jogo que já sei que vou perder? Por que eu continuo esperando um resultado diferente, fazendo a mesma coisa repetidamente? Uma mulher de 34 anos me contou algo que ficou gravado na minha mente. Ela me procurou porque estava tendo ataques de ansiedade toda vez que sua mãe ligava. Toda vez que ela visitava sua mãe, era a mesma coisa. Ela entra na casa, ela é calorosa, tudo bem nos primeiros 20 minutos. Mas então, inevitavelmente, começam os comentários. Sobre seu corpo que tinha ficado mais cheio, sobre sua carreira na área criativa, que é bonita, mas não sustenta, sobre seu relacionamento, que não é o que ela planejava para você. Ela tentava explicar por que aquilo a machucava. Sua mãe fingia que não entendia, ou que ela estava sendo muito sensível, que ela não sabia como era o mundo real, que uma mãe só queria o melhor. Ela saía da casa dela devastada, chorando no carro, gastando uma semana se recuperando emocionalmente daquele encontro. E depois de 1 mês, quando o ferimento tinha cicatrizado, ela retornava. E era exatamente a mesma coisa. Era como estar em um filme que se repetia infinitamente, quadro por quadro idêntico, como se estivesse presa em um loop. E um dia ela perguntou a si mesma: por quanto tempo mais eu vou assistir esse filme? Quando é que eu vou sair do cinema? Isso é poder. Esse é o poder que você tem neste momento. Razão 2. Seu sistema nervoso nunca consegue relaxar completamente. A segunda razão é que manter contato com sua família tóxica mantém você presa em um estado de ansiedade crônica
que é literalmente prejudicial ao seu corpo. Quando você sabe que vai ter que lidar com essas pessoas regularmente, seu sistema nervoso nunca relaxa completamente. Você está permanentemente em estado de alerta. Você está constantemente em modo de proteção. Você fica ensaiando conversas que pode ter com eles, tentando antecipar críticas que ainda não chegaram, tentando encontrar formas mágicas de não disparar os comportamentos tóxicos deles, como se houvesse uma fórmula secreta que você simplesmente ainda não descobriu. Você está sempre preparando o melhor argumento para suas críticas, o melhor jeito de se defender, a melhor versão de si mesma, para que talvez, dessa vez, você seja boa o suficiente. Isso não é vida. Isso é sobrevivência. Isso é viver como um animal em território perigoso, sempre atento, sempre pronto para fugir ou lutar. E seu corpo sabe a diferença entre viver e sobreviver. Pesquisas científicas mostram que pessoas que mantêm contato regular com familiares tóxicos têm níveis cronicamente elevados de cortisol, o hormônio do estresse, têm maior incidência de ansiedade generalizada, depressão, problemas de sono que se recusam a melhorar, problemas digestivos crônicos, dores no corpo que não têm explicação médica. Seu corpo está literalmente em um estado permanente de luta ou fuga, ativando sistemas de sobrevivência que não deveriam estar ativos durante a paz. Um homem de 41 anos me explicou algo que o chocou quando percebeu. Depois que finalmente deixou de ver seu pai abusivo, depois que estabeleceu contato zero, seu corpo literalmente mudou. Ele dormia melhor, não aquele sono de quem está constantemente alerta, mas um sono profundo e reparador. Sua pressão arterial, que era cronicamente elevada, normalizou. Seus problemas digestivos que ele tinha há 20 anos, aquele refluxo constante, aquele inchaço depois de comer, simplesmente desapareceram. E ele percebeu algo que o marcou muito profundamente. Ele percebeu que não era envelhecimento, não era genética, era que seu corpo estava finalmente, pela primeira vez em décadas, tendo permissão para relaxar. Quando você está mantendo contato com uma família tóxica, você está literalmente a andar na corda bamba, enquanto segura um peso muito pesado. Você está usando toda a sua energia limitada apenas para não cair. Você não está realmente vivendo. Você está apenas tentando não desabar emocionalmente. E isso não é como uma pessoa deveria viver. Razão 3. A toxicidade contamina cada relacionamento que você tem. A terceira razão é que toxicidade familiar não permanece contida em uma caixa isolada. Ela não fica apenas no relacionamento com seus pais, ou sua mãe, ou seus irmãos. Ela irradia para fora. Ela infecta cada relacionamento que você tem. Você carrega aquela dor para dentro de seus relacionamentos amorosos, onde você não consegue confiar completamente em ninguém, porque aprendeu muito jovem que as pessoas que teoricamente deveriam amar você realmente te ferem profundamente. Você sabota conexões boas porque você está esperando a rejeição. Você testa as pessoas que ama para ver se elas realmente a amam, ou se vão sair quando as coisas ficarem difíceis. Você carrega aquela dor para sua carreira profissional, onde você carrega crenças limitantes que foram plantadas por pais críticos, que disseram que você nunca era boa o suficiente, que seus sonhos eram impraticáveis, que você não era inteligente o suficiente. Você não se promove para oportunidades porque acredita que você não merece. Você fica em empregos ruins porque foi ensinada que você deveria estar grata por estar empregada. Você carrega aquela dor para suas amizades, onde você pode ser hipervigilante ou excessivamente agressiva porque aprendeu que conexões são perigosas, que as pessoas sempre vão deixá-lo, que você não pode confiar em ninguém. Ou você pode ser excessivamente apegada, porque a única forma de relacionamento que você aprendeu foi através de controle e dependência. A toxicidade não fica contida. Ela irradia, ela infecta, ela permeia cada relacionamento que você tenta construir, porque você não consegue construir com fundação segura quando a fundação foi abalada desde o começo. Uma mulher de 29 anos me contou algo que a chocou quando percebeu. Ela estava em um relacionamento amoroso genuinamente saudável. Seu namorado era gentil, era presente, era emocionalmente disponível.
mas ela constantemente sabotava o relacionamento. Ela o testava. Ela criava conflitos para ver se ele realmente a amava ou se ia sair quando as coisas ficassem difíceis. Ela tinha medo que ele descobrisse que ela não era boa o suficiente, porque seu pai tinha passado toda a sua vida dizendo que ela não era boa o suficiente, que ela era uma decepção, que ela nunca ia conseguir nada na vida. Ela procurou terapia especificamente para isso. Quando finalmente conseguiu trabalhar essas crenças, quando finalmente conseguiu aceitar que ela era boa o suficiente, que ela merecia ser amada, aquele relacionamento floresceu. E ela percebeu que enquanto ela estava em contato com seu pai, ela não conseguia ter paz suficiente para trabalhar essas crenças. Estava sempre carregando aquela dor, sempre internalizando as mensagens que eram passadas. Quando você está em contato com toxicidade familiar, você está constantemente reforçando as mensagens negativas que recebeu sobre si mesma. Você está constantemente atualizando aquelas crenças, fazendo delas mais reais, mais profundas, mais enraizadas no seu ser. E isso impacta cada relacionamento, cada oportunidade profissional, cada escolha que você faz. Razão 4. Você ensina às próximas gerações que é aceitável tolerar abuso. A quarta razão é muito importante, particularmente se você tem filhos. Manter contato com uma família tóxica significa que você está ensinando às pessoas que você ama que é aceitável tolerar abuso de familiares. Você está literalmente passando adiante o ciclo. Se você tem filhos e você tolera comportamentos tóxicos de seus pais, você está ensinando a seus filhos que isso é algo que se tolera. Que relacionamentos familiares são espaços onde você é machucado regularmente. Que você deveria cuidar de pessoas que te machucam. Que amor significa colocar sua dor de lado e se conformar com o que o outro oferece, mesmo que seja prejudicial. Você está perpetuando o ciclo. Você está garantindo que sua filha vai tolerar um parceiro abusivo porque ela cresceu vendo você tolerar um pai abusivo. Você está garantindo que seu filho vai ser emocionalmente ausente porque ele cresceu vendo um avô emocionalmente ausente e foi ensinado que era normal. Quando você estabelece limites claros com sua família tóxica, quando você corta contato, quando você diz firmemente, não vou tolerar isso, você está ensinando algo completamente diferente à próxima geração. Você está ensinando que a dignidade deles importa, que eles não devem tolerar abuso de ninguém, nem mesmo de família, que é possível sair, que é possível estar bem. Um homem de 37 anos me disse que cortou contato com sua família abusiva especificamente pelo bem de seu filho. Ele tinha crescido vendo seu avô, o pai, sendo violento e controlador. Ele tinha normalizado isso como sendo como os homens são. Quando seu filho nasceu, ele prometeu a si mesmo que não transmitiria aquele padrão. Ele não queria que seu filho crescesse vendo seu avô sendo desrespeitoso com seu pai e aprendesse que aquilo era normal nos relacionamentos. Cortando contato, ele estava dizendo, não, aquilo não é como relacionamentos familiares funcionam. Relacionamentos familiares deveriam ser seguros, deveriam ser respeitosos, deveriam nutrir, não destruir. E seu filho está crescendo com uma compreensão completamente diferente do que é família, do que é respeito, do que é amor. Razão 5. Você merece viver sem carregar o peso da lealdade infinita. A quinta razão é que você merece viver sua vida inteira sem carregar o peso da lealdade a pessoas que não mereceram sua lealdade. Você merece descansar. Você passou sua vida toda tentando ser bom o suficiente, fazendo o suficiente, sendo a criança ideal, o filho ideal, a filha ideal. Você tentou ser a pessoa que eles precisavam que você fosse. Você tentou ser feliz de forma que não os preocupasse. Você tentou ser bem-sucedida de forma que os deixasse orgulhosos. Você tentou ser tudo o que eles queriam. E aquilo nunca foi suficiente, porque o problema não era você. O problema era eles. Eles carregam suas próprias feridas profundas, seus próprios traumas não resolvidos, suas próprias incapacidades emocionais. E você, inconscientemente, foi nomeada pelo universo como a pessoa responsável por curá-los, por salvá-los, por fazer-lhes felizes. Isso é extremamente injusto. Nenhuma criança deveria carregar esse peso.
e você está dedicando sua energia limitada, sua vida finita, tentando ser suficiente para pessoas que nunca, fundamentalmente, poderiam receber aquilo que você está oferecendo. Porque eles não estão procurando uma filha ou um filho. Eles estão procurando uma ferramenta emocional. Alguém para colocar suas emoções. Alguém para controlar quando sua própria vida está fora de controle. Alguém para culpar quando as coisas não saem como planejado. Isso é um desperdício cruel da sua vida. Isso é sacrificar sua existência em um altar que não deveria exigir sacrifício nenhum. Uma mulher de 45 anos me contou em consulta algo que a fez chorar. Ela passou 30 anos tentando ser a filha perfeita, tentando agradar sua mãe, que era criticamente narcisista, que nunca estava satisfeita, que sempre encontrava algo errado. Quando a mãe elogiava, era sempre condicional. Você está bem apesar de... Ou, você é bonita, mas seria melhor se... Ela passou décadas perseguindo a aprovação que tinha um alvo que se movia constantemente. Quando finalmente, depois de muita terapia, ela aceitou que aquilo não era sobre ela, que sua mãe tinha um problema emocional profundo que nenhuma quantidade de perfeição dela poderia resolver, ela sentiu alívio. Um alívio profundo que veio com chorar pela filha que ela tinha sido, pela criança que carregou um peso que não era dela. Depois disso, ela descobriu quem realmente era quando não estava dedicando cada respiração a tentar agradar uma pessoa que era incapaz de ser agradada. E ela me disse: doutora, eu recuperei 30 anos de minha vida. Eu não tenho mais 30 anos para recuperar. Razão 6. Permanecer em contato é negar a realidade do que aconteceu. A sexta razão é que permanecer em contato com uma família tóxica é uma forma sutil de negar a realidade de que você foi machucado. É uma forma de lidar com o trauma através de negação. Quando você ainda está em contato, você está ainda processando a possibilidade de conserto, ainda esperando a apologia sincera que nunca virá, ainda esperando o reconhecimento do dano que foi feito, ainda esperando que eles entendam como você se sente e deem as desculpas que você merecia. Você está vivendo em negação e esperança em pé de igualdade. Sair do contato, estabelecer limite zero, é um ato de aceitação. É a aceitação de que essa pessoa provavelmente não vai mudar, de que você provavelmente não vai ser entendido por eles, de que a cicatrização vai ter que vir sem validação deles, de que você vai ter que se validar. E sim, isso é triste. Isso é o luto pela relação que você deveria ter tido, pelo relacionamento que deveria ter sido seguro, mas é também libertador, porque significa que você para de desperdiçar sua energia esperando algo que provavelmente nunca vai vir. Você para de investir emocionalmente em possibilidades que são improváveis. Você finalmente acessa algo que sempre foi verdade. Você não precisa deles para ser inteira. Um homem de 32 anos que era emocionalmente negligenciado por seu pai me explicou em detalhes como esse processo funcionou. Quando finalmente aceitou que seu pai nunca o veria realmente, que nunca se importaria com seu sucesso profissional, que nunca estaria presente nos momentos importantes, que isso nunca ia acontecer, tudo ficou mais claro. A dor não desapareceu instantaneamente, mas ele para de carregar a esperança desnecessária, a esperança que era tóxica. Ele comparou com esperar a chuva em um deserto. Você pode passar a vida toda olhando para o céu, esperando chuva, mas em algum momento você tem que aceitar que você está em um deserto. E quando você aceita, você consegue procurar água. Você consegue construir uma vida que não depende dessa chuva chegando. Razão 7. Você perde sua própria identidade mantendo contato. A sétima razão é que em dinâmicas familiares tóxicas, particularmente as controladoras, você perde sua própria identidade no processo. Você não sabe quem você realmente é, porque sempre foi uma versão de si mesma que eles criaram ou que você criou para sua própria sobrevivência. Muitas pessoas, especialmente aquelas que foram criadas por pais muito controladoras ou críticas, descrevem que se tornaram um reflexo das expectativas deles, das necessidades deles, dos desejos deles. Você não sabe quais são suas próprias preferências porque nunca teve permissão para explorá-las. Você não sabe que tipo de pessoa você é realmente porque estava muito ocupada sendo a pessoa que eles precisavam que você fosse.
Quando você corta contato, quando você sai dessa dinâmica de controle, você finalmente tem espaço. Espaço físico, espaço mental, espaço emocional. E nesse espaço, você começa a descobrir quem você realmente é. Uma mulher de 28 anos me contou detalhes específicos do que ela descobriu sobre si mesma depois de sair de casa de seus pais altamente controladoras. Ela descobriu que gostava de roupas coloridas e ousadas. Seus pais sempre disseram que roupas coloridas eram falta de bom gosto, que ela deveria se conformar, que as pessoas iam julgá-la. Ela gostava de sair à noite, de ir a shows, de ter vida social barulhenta. Seus pais disseram que era perigoso, que ela era irresponsável, que ela estava desperdiçando sua vida. Ela queria estudar artes plásticas e se tornar artista. Seus pais disseram que era impraticável, que ela nunca ia conseguir ganhar dinheiro, que ela estava sendo irresponsável, que ela deveria estudar algo de verdade. Quando ela finalmente teve espaço, longe daquela crítica constante, ela descobriu uma pessoa que ela nem sabia que existia. Uma pessoa criativa, aventureira, colorida, cheia de vida. E ela me disse algo que ficou comigo. Doutora, é como se eu estivesse dormindo e finalmente acordei. Ou como se eu estivesse sob água e finalmente consegui respirar. Não é coincidência que muitas pessoas descrevem sair de famílias tóxicas como ressurgir, porque você literalmente está ressurgindo. Você está nascendo de novo. Você está emergindo de um lugar onde você foi enterrada. Razão 8. Você continua permitindo que pessoas tóxicas tenham poder sobre você. A 8ª razão é que, mantendo contato, você está permitindo que pessoas tóxicas continuem tendo poder sobre sua vida. E sim, você pode argumentar que estar geograficamente longe deles significa que eles não têm poder. Mas enquanto você continua em contato, enquanto você continua pensando obsessivamente em conversar com eles ou em evitá-los, se defendendo internamente de suas críticas, tentando resolver relacionamentos que são unilaterais, eles têm poder sobre você. O poder psicológico, emocional, que é tão real e destrutivo quanto qualquer outro tipo de poder. O poder deles diminui significativamente quando você corta contato, porque você não está mais oferecendo o combustível que alimenta a dinâmica. Você não está mais disponível para ser criticada, controlada, manipulada. Você não está mais participando do jogo. Você simplesmente saiu da mesa. Um homem de 38 anos me explicou isso em detalhes muito específicos. Enquanto tinha contato ativo com sua mãe manipuladora, ela literalmente ocupava seu cérebro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele estava pensando nas coisas que ela havia dito durante uma conversa recente, remoendo sobre como ele poderia ter respondido melhor. Ele estava ansioso antes de ligar para ela, ensaiando conversas, tentando prever como ela reagiria. Ele estava descodificando cada palavra dela, cada tom, cada pausa, procurando escondidos significados, procurando brechas onde pudesse ter sido magoado. Quando ele finalmente cortou contato, aquele espaço mental se libertou. Não imediatamente, não no primeiro dia, mas gradualmente. Aquelas horas que ele passava remoendo se transformaram em horas que ele podia dedicar aos seus próprios interesses. Aquela energia que era gasta tentando navegar dinâmica de poder se transformou em criatividade. Aquele trauma se transformou em crescimento. E ele me disse: doutora, eu recuperei meu próprio cérebro. Razão 9. Você está dividindo sua disponibilidade emocional. A 9ª razão é que você está dando uma mensagem confusa às pessoas que realmente amam você e que realmente se importam com você. Você está essencialmente dizendo que prefere tolerar abuso de sua família tóxica do que se proteger e estar plenamente disponível para as pessoas que merecem sua energia. Porque quando você está em contato com pessoas tóxicas, você está dividido. Você nunca está 100% presente em nenhum relacionamento. Você está sempre um pouco preso àquele relacionamento prejudicial, drenando sua energia emocional. Seus amigos, aqueles que escolheram você como família, merecem 100% de você, não 75%, enquanto 25% está em angústia relacionada à sua família tóxica. Seu parceiro amoroso, se você tem um, merece alguém que não está metade traumatizado por dinâmicas familiares. Seus filhos, se você tem,
Merecem uma versão de você que não está exaurida por estar em contato com um avô tóxico. Quando você corta contato, você fica inteiro. Você fica plenamente presente. Você fica disponível para amar verdadeiramente as pessoas que merecem seu amor. E isso cria um efeito em cascata. Seus outros relacionamentos começam a florescerão. A qualidade melhora. A profundidade aumenta. Porque você não está mais dividida. Razão 10. Você merece viver em paz. A 10ª e talvez mais importante razão é que você simplesmente merece viver em paz. Merece acordar sem ansiedade. Merece ter semanas que não são contaminadas por interações tóxicas. Merece que sua saúde mental seja a prioridade máxima. Merece uma vida que não inclua pessoas que te machucam ativamente. Isso não é egoísmo. Isso é autopreservação. Isso é fundamentalmente humano. Nenhum animal permanece em um ambiente que o machuca. Nenhum animal tolera predadores que vivem sob o mesmo teto. Você também não deveria. Você merece a mesma compaixão que você ofereceria a um amigo. Se um amigo seu nos dissesse que sua família era abusiva, você diria, fique longe deles? Se um amigo dissesse que sua mãe o criticava constantemente, você diria, tolere porque é sua mãe? Ou você diria, você merece melhor. Então, por que você não oferece a si mesma a mesma bondade que ofereceria a um amigo? Porque sua vida é menos valiosa. Porque sua paz mental é menos importante. Uma mulher de 50 anos, que havia finalmente cortado contato com uma família abusiva, me disse algo muito profundo, que ficou comigo. Doutora, eu passei 50 anos pensando que tinha que merecer a paz. Como se a paz fosse algo que você conquista depois de sofrer o suficiente, depois de tolerar o suficiente, depois de tentar salvá-los o suficiente. Como se houvesse uma fórmula secreta, onde se você fosse boa o suficiente, paciente o suficiente, amorosa o suficiente, eles finalmente reconheceriam seu valor. Mas a verdade que eu descobri, e que gostaria de ter sabido aos 20 anos, é que a paz é um direito fundamental. Você não tem que merecer paz. Você merece paz só porque você existe. Você respira, portanto você merece estar bem. Você é um ser humano, portanto você merece segurança emocional. Mas Clarice, e se eu me arrepender depois de cortar contato? Essa é uma pergunta muito válida que você provavelmente está fazendo a si mesmo agora. E ela merece uma resposta honesta, porque essa é uma das maiores razões pela qual as pessoas não cortam contato mesmo quando sabem que deveriam. Primeiro, é possível, é verdade, que você se arrependa, particularmente no começo, quando aquele senso de culpa cultural é muito forte, quando você está recebendo mensagens de outras pessoas, às vezes de muitas outras pessoas, dizendo que você fez a coisa errada, que você foi egoísta, que seus pais não merecem ser abandonados no final de suas vidas. Quando você está em seu aniversário e ninguém da família liga. Quando você está doente e tem o impulso de ligar para sua mãe e percebe que você não pode. Quando aquele pequeno voice dentro de você, aquela voz que foi programada em você desde a infância, está dizendo, talvez eu tenha sido drástica demais. Talvez eu deveria tentar de novo. Talvez eu esteja errada. Mas aqui está algo extremamente importante que precisa ser dito. Remorso inicial, arrependimento inicial, especialmente quando combinado com culpa cultural intensa, não significa que você tomou a decisão errada. Significa que você está processando anos e décadas de programação cultural, de mensagens que foram enfiadas na sua garganta desde que você era muito pequena para resistir. Isso é normal. Isso é completamente esperado. E mais importante, passa. O que não passa é o alívio. Semanas depois de cortar contato, quando aquela ansiedade que você carregava, ao pensar em ter que interagir com eles, não está mais lá. Você percebe que respirou fundo pela primeira vez em anos. Meses depois, quando você percebe que está dormindo melhor, que seus problemas digestivos desapareceram, que você consegue se concentrar. Anos depois, quando você percebe que se tornou uma pessoa diferente, uma pessoa mais autêntica, mais em paz, mais viva. A maioria das pessoas que cortam contato com famílias tóxicas e depois refletem honestamente, particularmente depois de alguns meses ou um ano, não se arrependem.
Elas se perguntam por que levou tanto tempo. Elas se perguntam quanto de suas vidas elas desperdiçaram, esperando mudança que nunca viria. Uma mulher me contou em detalhes como esse processo funcionou para ela. Quando ela cortou o contato com sua mãe narcisista e extremamente crítica, ela teve uma semana de culpa intensa. Ela quase ligava várias vezes. Ela escreveu mensagens que nunca mandou. Ela pensou sobre voltar atrás. Mas então, ela passou para a próxima semana. E a culpa começou a diminuir. E ela percebeu algo importante. Não havia realmente nada que ela sentisse falta. Ela não sentia falta dos comentários críticos que degradavam sua autoestima. Ela não sentia falta da manipulação. Ela não sentia falta de se sentir pequena e inadequada. O que ela estava sentindo falta, na verdade, era apenas da ideia de mãe, da mãe que ela sempre desejou que sua mãe fosse, não da mãe real que ela tinha. E quando ela percebeu aquela diferença, tudo mudou. A questão mais importante não é, vou me arrepender? A questão é, quanto mais tempo preciso sofrer, esperando algo que provavelmente nunca vai acontecer? Quanto da minha vida estou disposta a sacrificar em esperança, que é fundamentalmente baseada em negação? A diferença entre distância saudável e corte total. Aqui está algo muito importante que precisa ser dito porque nem toda situação é preta ou branca. Nem toda situação requer corte completo. Algumas pessoas estão em situações onde a distância saudável, onde você reduz drasticamente o contato, estabelece limites muito claros e não negociáveis, e mantém uma relação absolutamente mínima é suficiente. Talvez porque ainda existem outros membros da família que você ama. Talvez porque questões práticas como herança ou propriedade compartilhada complicam as coisas. Talvez porque você está em um país onde as expectativas culturais são tão fortes que corte completo traz consequências muito severas. Mas existe uma diferença fundamental, uma diferença que muda tudo, entre distância saudável e manutenção de contato em uma dinâmica tóxica. Distância saudável significa: você controla quando interage. Você tem limites cristalinos sobre o que você vai tolerar e o que você não vai. Você consegue sair a qualquer momento se as coisas ficarem demais. Você não espera a mudança dela, porque você aceitou que ela provavelmente não vai mudar. Você apenas se protege. Você apenas estabelece limites. Você apenas existe em paralelo, sem esperança falsa. Manutenção de contato em uma dinâmica tóxica significa: você continua esperando que mude, contra toda a evidência de que não vai. Você continua se defendendo das mesmas críticas. Você continua respondendo emocionalmente às suas ações, sabendo que isso vai te machucar. Você continua esperando a apologia que você sabe que não vem. Você continua esperando o reconhecimento da dor que você sofreu. Você continua em esperança falsa que te paralisa. Se você consegue estar em contato mínimo com alguém tóxico, sem esperar que mude, se você consegue manter limites sem sentir culpa, se você consegue estar presente sem estar emocionalmente drenada, então talvez a distância saudável seja a escolha certa para você. Mas se você continua com esperança, se você continua machucada após cada interação, se você continua tendo sua paz emocional prejudicada, se você continua remoendo o que foi dito, se você continua ensaiando argumentos na sua cabeça, então o corte completo pode ser necessário. E tudo bem, isso não te faz má pessoa. Isso te faz uma pessoa que está escolhendo sobrevivência. Ferramentas práticas para cortar contato. Se você chegou à conclusão de que o corte é necessário, aqui estão ferramentas específicas e práticas que podem ajudar no processo. Primeira ferramenta: prepare seu sistema de apoio antes de fazer qualquer mudança. Essa é importantíssima. Você vai ter culpa. Você vai ter dúvida intensa. Você vai ter pessoas do lado de fora, às vezes pessoas que você ama e respeita, dizendo que você fez a coisa errada. Você vai ter seu próprio voice interno, aquela voz que foi programada em você desde a infância, dizendo que você é egoísta, que você é ingrata, que você vai se arrepender. Você precisa ter pessoas ao seu lado que entendem, amigos que vão validar sua decisão, um terapeuta que trabalhe com trauma familiar e que vai ajudá-lo a processar a culpa que vai aparecer.
Um grupo de apoio de pessoas que fizeram algo similar, porque ouvir histórias de outras pessoas que cortaram contato e descobriram paz é extraordinariamente validador. Quando você tiver um momento de fraqueza, e você vai ter, você precisa ter pessoas que pode ligar ou mandar mensagem. Pessoas que vão te lembrar por que você tomou essa decisão. Pessoas que vão te segurar enquanto você processa o luto que é legítimo. Segunda ferramenta: documente todo o comportamento tóxico. Escreva uma lista detalhada do que foi prejudicial. Não seja vaga. Não escreva "ela é crítica". Seja específica. Escreva: ela criticou meu corpo em cada encontro durante 20 anos. Ela comentava sobre meu peso, minhas roupas, minha aparência. Quando eu tentava se defender, ela dizia que era apenas preocupação. Quando eu chorava, ela me chamava de sensível. Quando você tiver dúvida, e você vai ter, releia, porque sua mente vai fazer algo chamado de distorção de memória. Sua mente vai suavizar as arestas da verdade, vai remover a dor e deixar apenas as boas memórias. Você vai pensar que talvez não era tão ruim assim, talvez você exagerou, talvez você deveria tentar de novo. Essa documentação é sua âncora na realidade, é sua verdade quando o gaslighting cultural tenta te convencer do contrário. Terceira ferramenta: tenha uma narrativa clara e simples para outras pessoas. Outras pessoas vão perguntar, vão questionar, vão tentar fazer você mudar de ideia. Você não precisa contar toda a história traumática. Você não precisa justificar cada decisão. Você precisa ter uma frase clara e que você possa repetir. Meu relacionamento com minha família foi prejudicial à minha saúde mental. Então, decidi não manter contato. Eu aprecio sua compreensão. Ponto final. Não precisa justificar. Não precisa explicar em detalhes. Não precisa tentar fazer pessoas entenderem. Você não está pedindo permissão. Você está comunicando uma decisão que já foi tomada. Quarta ferramenta: esteja preparado para as reações. Sua família pode tentar reconectá-lo. Podem enviar mensagens apelando, dizendo que estão doentes, que estão morrendo, que você é a última esperança deles. Podem tentar fazer você se sentir culpada através de outras pessoas, através de irmãos, tios, primos. Podem falar mal de você para outras pessoas. Podem espalhar história de que você é uma filho indiferente que abandonou a família. Isso é parte do processo. Isso é esperado. Isso não significa que você fez a coisa errada. Significa que você retirou a disponibilidade emocional deles e eles estão tentando reconquistá-la usando todas as armas que têm. Antecipe isso. Prepare-se emocionalmente. Tenha uma resposta preparada. Bloqueie se necessário. Quinta ferramenta: procure um terapeuta que especificamente entenda trauma familiar. Você carrega anos, possivelmente décadas de dinâmicas prejudiciais. Você carrega crenças limitantes sobre si mesmo que estão enraizadas bem profundamente. Um bom terapeuta pode ajudá-lo a desenredar essas coisas e reconstruir sua relação com você mesmo. Isso não é fácil. Isso vai fazer você chorar. Vai fazer você confrontar coisas que você preferiria não confrontar. Mas é absolutamente necessário para a cura verdadeira. Sexta ferramenta: crie novos rituais que preencham o espaço emocional. Se você tinha ligações semanais com sua família, reuniões familiares que você sentia obrigação de ir, você agora tem esse tempo vago. E o vácuo vai te chamar. Preencha com coisas que nutrem sua alma. Tempo com amigos que você escolheu como família. Hobbies que você sempre quis explorar. Autocuidado consistente. Aprendizado. Viagens. Porque a natureza tem aversão ao vácuo. Se você não preencher, o vácuo vai tentar te chamar de volta para aquelas pessoas tóxicas. Sua mente vai começar a romantizar o passado. Você vai começar a pensar que talvez não era tão ruim o primeiro ano depois de cortar contato. O primeiro ano depois de cortar contato é o mais desafiador emocionalmente. Você vai passar por fases distintas. Você pode começar com alívio inicial, aquela sensação de finalmente, mas então a culpa vai chegar. Pesada, cultural, difícil de carregar. Depois culpa vira dúvida. Será que fiz a coisa certa? Depois dúvida vira raiva. Raiva de toda aquela perda de tempo,
de toda aquela energia desperdiçada, de toda aquela dor que poderia ter sido evitada. Depois, raiva vira aceitação. Mas não é linear. Não é como está descrito aqui, em ordem. Você pode passar pela mesma emoção várias vezes. Você pode estar em aceitação um dia e cair novamente em culpa no próximo dia. Em datas especiais, a dor vai ser mais aguda. Em seu aniversário, quando ninguém da família liga. No Natal, quando você vê famílias felizes na TV, enquanto você está sozinha. Em feriados, em momentos em que você provavelmente teria estado com eles. Porque você não apenas sente falta de uma conexão saudável, você sente falta da ideia de o que deveria ter sido. Você sente falta da mãe que você sempre desejou ter, do pai que esteve lá para você, dos irmãos que realmente se importavam. Dessa é um luto legítimo. Deixe-o acontecer. Chore, processe, sinta tudo sem julgamento. Mas depois do primeiro ano, muitas pessoas descrevem um alívio profundo que nunca experienciaram antes. Uma paz que é tão presente que eles nem sabem de onde ela vem. Eles percebem que passaram semanas, depois meses, sem pensar naquela pessoa. Eles percebem que conseguem ouvir uma música sem lembrar de uma crítica. Eles percebem que estão vivendo. Desafio de 30 dias para a clareza. Se você ainda está considerando cortar contato, se você está em dúvida, eu tenho um desafio para você, que pode trazer clareza extraordinária. Durante os próximos 30 dias, depois de cada interação com essa pessoa tóxica, ou cada vez que você pensa em entrar em contato com eles, você vai responder 3 perguntas. Você vai fazer isso diariamente, se possível. Primeiro, como eu me sinto neste exato momento? Descreva a emoção em detalhes. Não apenas mal. Descreva ansiedade, raiva, confusão, culpa, exaustão, sensação de que você não é boa o suficiente. Sinta tudo e descreva. Segundo, essa interação adicionou algo positivo à minha vida ou removeu algo? Seja absolutamente honesto. Na maioria das vezes você vai perceber que remove algo. Remove paz, remove segurança, remove clareza, remove sua autoestima. Terceiro, se eu nunca mais falasse com essa pessoa, como eu me sentiria em um mês? Visualize. Quando você visualiza um mês completo sem aquela interação, sem aquela energia tóxica, qual é a sua sensação predominante? É alívio? É medo? É paz? É culpa? Se a resposta é alívio, seu corpo está te dizendo o que você precisa fazer. Se é medo, pode ser medo legítimo de mudança, ou pode ser a culpa cultural gritando. Faça isso por 30 dias completos e veja o padrão que emerge. Na maioria das vezes, o padrão é absolutamente cristalino. Cada interação tira algo de você. Cada contato prejudica você. E imaginar estar longe traz alívio, sendo visto como a pessoa que abandonou a família. Quando você corta contato, você vai ser visto de uma certa forma. Sua família vai contar histórias sobre você. Você vai ser demonizado em narrativas familiares. Você vai ser a filha ingrata, o filho egoísta, a pessoa que abandonou os pais no final de suas vidas. As pessoas que não entendem vão pensar que você é desalmada. Isso dói? Absolutamente. É injusto? Completamente. É fora de seu controle? Totalmente. As pessoas vão fazer suas próprias narrativas sobre você, baseadas em suas próprias feridas e inseguranças. E você não pode controlar aquela narrativa. Tudo que você pode controlar é sua própria verdade. Uma mulher de 36 anos me contou em detalhe como isso funcionou para ela. Depois que cortou contato com sua mãe abusiva, sua mãe contava para todos que ela havia sido abandonada, que sua filha era ingrata e egoísta, que ela havia dedicado sua vida para criar aquela filha e agora era rejeitada. E sim, aquilo machucava. Amigos comuns as questionavam. Ela ouvia histórias de volta sobre o que sua mãe estava dizendo sobre ela. Mas então, ela percebeu algo importante. Ela estava vivendo uma vida em paz, enquanto sua mãe estava desperdiçando energia contando histórias sobre como tinha sido tratada injustamente. Qual das duas tinha realmente avançado? Qual das duas estava vivendo? Qual das duas tinha liberdade? Quando você é apresentado como o problema, como a filho que abandonou a família, aquilo diz muito mais sobre a dinâmica tóxica da sua família
do que sobre você. Em famílias saudáveis, quando alguém se afasta, eles questionam por quê. Eles procuram entender. Eles tentam consertar o relacionamento. Em famílias tóxicas, eles apenas culpam a pessoa que saiu. Porque se eles reconhecessem que há toxicidade, eles teriam que reconhecer sua própria culpa. Uma palavra final. Eu quero ser muito clara sobre algo fundamentalmente importante. Cortar contato com sua família não é fácil. Não é uma decisão que você deveria tomar levianamente sem reflexão. Mas também não deveria ser uma coisa que você adie indefinidamente por medo de culpa ou julgamento cultural. Você tem o direito fundamental de cuidar de si mesmo. Você tem o direito de estar longe de pessoas que te machucam ativamente. Você tem o direito de ter uma vida que não é definida pelo trauma que você herda de gerações anteriores. Essa é a geração onde o ciclo para. Esse é você. Se você tem filhos, você está dando um presente extraordinário para eles. O presente de quebrar o padrão. De mostrar que é possível sair. De mostrar que é possível estar bem. De mostrar que é possível reconstruir. Então, se você está considerando cortar contato, se você está se sentindo culpada, se você está se perguntando se é a coisa certa a fazer, deixa eu te dizer com absoluta clareza. Sua paz mental importa. Sua saúde emocional importa. Sua segurança psicológica importa. E nenhum grau de obrigação familiar, nenhuma quantidade de sangue compartilhado, muda aquele fato fundamental. Você merece acordar sem ansiedade. Você merece viver sem constantemente se defendendo de críticas que vão te machucar. Você merece estar em relacionamentos onde você não é machucada. Você merece descobrir quem você realmente é quando ninguém está te moldando. Então faça. Corte contato. Descubra quem você é sem eles. Reconstrua sua vida. Cicatrize aquelas feridas. Viva. Viva plenamente, livremente, autenticamente. Cuide-se muito. Valorize-se, respeite-se e viva sua vida de forma que você honre a pessoa corajosa que você é por escolher sua paz acima de tudo. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.